Glória ao nome de Jesus. A paz do Senhor para todos que estão aí do outro lado da tela, todos os irmãos, todos os amigos que estão diante deste vídeo, ok? Vamos aqui dar continuidade a esse momento de oração e de adoração, dando conclusão com a meditação da palavra. Eu quero ler com os irmãos no livro de Efésios, no capítulo 6, o versículo 10, que diz dessa forma: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 13, quero pular para o versículo 13, que diz: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo ficar firmes, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e o Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glória ao nome de Jesus. Bom, irmãos, esses versículos, né, no capítulo 6, o apóstolo Paulo escrevendo ali à igreja de Éfeso, aos irmãos da igreja de Éfeso, e diga-se de passagem, uma cidade que imperava a idolatria ela era muito, né, proeminente, era muito forte, né, uma cidade próspera, inclusive, né, uma cidade onde havia muitas religiões, inclusive, né. Apóstolo Paulo escreve, né, nós imaginamos nesse contexto, de onde o apóstolo Paulo está se referindo às armaduras de Deus, não é em vão, né, é bastante oportuno, né, para o momento em que a igreja vivia e para o local que a igreja também vivia. Glória a Deus, né. Então o apóstolo Paulo exorta, trazendo a consciência dos irmãos de que a luta deles é a nossa luta. Inclusive eu passei aqui o versículo 12, né, eu vou ler aqui só para a gente estar focado, porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então o apóstolo Paulo traz a consciência dos Efésios e pelo Espírito Santo, nessa noite, né, a palavra eterna de Jesus traz a nossa consciência, traz a nossa lembrança, né, que estamos em uma guerra espiritual, né. Ele dá a entender aqui, né, que os irmãos ali em Éfeso, juntamente também nós hoje nesse século 21, estamos no mesmo contexto espiritual, estamos vivendo na mesma guerra, as mesmas oposições em que a igreja vivia naquele contexto ali, na cidade de Éfeso. E nós precisamos ter esta compreensão hoje, né, de que a nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue. O que eu percebo verdadeiramente nos nossos dias é que muitos de nós, pastores, líderes, irmãos, igreja, parece que nós estamos combatendo, né, contra esse sistema, né, de forma carnal, né, as hostes da maldade de forma carnal. Estamos, na verdade, falando muito, né, nós estamos articulando muito, nós estamos usando muitas armas desta terra e as armas humanas para poder tentar fazer com que o reino de Deus ele cresça e ele tenha êxito. Mas o apóstolo Paulo aqui, no livro de Efésios, ele nos diz o seguinte, né, nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força, ela não está no homem, ela não está no braço da carne, né? Por isso que o profeta Jeremias diz que maldito o homem que confia no homem, ou confia em um sistema, ou confia em sua própria força, ou em seu próprio conhecimento, ou em si mesmo. Glória a Deus. Mas o apóstolo Paulo diz aqui, fortalecei-vos no Senhor. A nossa força, ela vem do Senhor e ela está no Senhor. Por isso, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo toda a armadura de Deus.
Esse é o conselho para nós, para esses dias. Assim como o apóstolo Paulo aconselha a igreja de Éfeso, né, o Espírito de Deus aconselha também para os nossos dias. Né? É hora de nós tomarmos consciência desta guerra. E principalmente, precisamos tomar porque é oportuno, porque toda a circunstância que nós vivemos hoje é Deus também, porque nós precisamos aprender com isso. Tudo que está acontecendo nos dias de hoje, né, esta pandemia, né, toda essa circunstância, todo esse clima que nós estamos vivendo, é para nós estarmos atentos, e tudo isso é para nos despertarmos, que precisamos nos revestir com essas armaduras. Que a nossa luta não é contra o sistema, e nem mesmo contra esse vírus, aleluia, mas é contra principados, potestades, poderes, glória a Deus, né, nos lugares celestiais. Aleluia. E é hora de nós tomarmos tento e consciência desta guerra, nos revestimos de toda a armadura de Deus. A nossa luta não é contra o nosso irmão, não é contra a igreja com igreja, denominação contra denominação, né? Irmãos discutindo teologia, linhas teológicas, né? E tudo isso cria-se, né, oposições, cria-se uma barreira, cria-se desunião, né? Jogando por terra toda aquela palavra de Salmos, quando diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Desperdiçando e não tomando posse, né, e não usufruindo de todas as bênçãos que há em irmãos em união, em um só pensamento, né, em um só espírito, né, buscando um só alvo, que é exaltar a Jesus Cristo, independente das diferenças teológicas, independente das diferenças financeiras, independente das diferenças denominacionais. Todos nós, como corpo de Cristo, como no vídeo passado eu coloquei, que nós somos um corpo, todos nós somos um corpo. Deus, quando olha do céu para a terra, Ele não vê denominação. A igreja que Deus vê é uma igreja reunida, é o corpo de Cristo, é o organismo vivo espalhado sobre toda a face da terra. E nós devemos estar todos em um só espírito, principalmente nesses dias, diante dessa situação que nós estamos vivendo. Todos em um só pensamento, orando a Deus e buscando do Senhor a vitória, e buscando do Senhor a resposta, e buscando do Senhor o fortalecimento. Porque Ele traz a nossa consciência o seguinte: a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas os principados e potestades nos lugares celestiais. Nós precisamos ter a consciência dessa guerra. Glória a Deus. E para entrar nesta guerra é necessário entrarmos por meio, ou pelo meio que o Senhor preparou, que é por meio da oração. Aí ele diz nos versículos seguintes: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, havendo tudo feito, ficar firmes, estáis, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Né, o vídeo eu quero que ele esteja um tanto quanto curto, né, não vou entrar no mérito, né, das armaduras específicas, mas vou dar ênfase aqui a essa circunstância que o apóstolo Paulo traz aqui, que ele diz: para que possais resistir o dia mau. Os dias, irmãos, são maus, os dias são difíceis e os dias são trabalhosos. E nós, como crente, devemos estar conscientes dessa guerra e tomar o posicionamento que Deus quer. E ele diz: estáis, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, ao qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé é uma parte das armaduras que é de fundamental importância, irmãos. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós sabemos também que a fé, ela vem por meio de nós ouvirmos, meditarmos, guardarmos e vivermos a palavra de Deus. A fé, ela só é construída e ela só é acrescida dessa forma. Então não é hora de nós desprezarmos a palavra de Deus. Vivemos muitos dias, nesses dias, onde muitos de nós, e muitos das nossas igrejas, e muito da nossa teologia tem se afastado do conteúdo, né, importante que é o Evangelho. Aleluia.
Porque estamos vivendo um tempo de evangelho raso, um tempo de uma teologia barata. E precisamos, de fato, adentrar aquilo, a essência do evangelho, para que, de fato, esse evangelho e essa palavra causem um impacto dentro de nós, e causando impacto dentro de nós, à medida que nós vivenciarmos e apregoarmos, também causará um impacto nessa sociedade, trazendo um avivamento e quebrantando os corações a ponto dessas pessoas e todos aqueles que estão aprisionados, incrédulos, possam olhar para o alto, para aquele que é consumador e autor da nossa fé. Aleluia! E é hora de voltarmos às Escrituras e à palavra, para que essa fé verdadeira, essa fé poderosa possa fazer parte da nossa vida em nome de Jesus. Ele prossegue dizendo: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, e vigiando. Nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Oremos uns pelos outros. Oremos um pelos outros. Esse é o recado. Vamos guerrear as guerras do Senhor. A forma de entrar nessa guerra é pela oração. O campo de batalha é a nossa mente. A arena da batalha é a nossa mente. Deus nos garante a vitória. Deus nos deu autoridade. Deus te deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Deus deu autoridade à igreja, a única que tem autoridade para fazer com que as trevas possam recuar. A única que tem autoridade para fazer com que Satanás recue, para fazer com que o mal ele venha a ser jogado por terra. Em nome de Jesus, vamos guardar esta palavra. E é hora de nos revestirmos de toda a armadura de Deus para que possamos vencer o dia mau em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e a minha vida e a sua família. Compartilhe esse vídeo para aqueles que estão precisando de ouvir uma palavra. Se inscreva nesse canal para que mais pessoas possam estar recebendo um pouco da porção da palavra de Deus e sendo edificados e salvos. Esse é o tempo, o tempo em que nós estamos mais caseiros, estamos mais recuados, um tempo em que o Senhor nos permite orarmos mais, mas não deixaremos de evangelizar e de levar a palavra do Senhor. Então, compartilhe para que outras vidas sejam abençoadas em nome de Jesus.